Nós temos uma excelente oportunidade hoje, tivemos a disponibilidade de tempo do nosso amigo Luciano Medeiros, que é sócio líder aqui na cidade de Manaus, pelo menos aqui na região norte, da KPMG. E assim, a ideia hoje é apresentar para você o caminho, a vida profissional do auditor. E até assim, melhor que a minha pessoa para apresentar, o Luciano Medeiros, eu até peço, Luciano, se você puder se apresentar para os nossos alunos. Bom, eu estou nessa carreira de auditoria há 35 anos. Em 1981, com 20 anos, aqui eu já entrego a minha idade, num processo de trainee. Eu, na verdade, comecei a trabalhar muito cedo, já aos 15 anos já tinha iniciado em São Paulo, onde eu nasci, e aí construí o início da minha carreira. E aos 20 anos eu estava no primeiro ano da faculdade, e aí foi o início da minha carreira, que aí já durante esse tempo todo comecei numa empresa de auditoria como trainee, já falei, que é o início recomendado para todo mundo. Então até a última semana nós estávamos com um processo aberto aqui em Manaus para a carreira de auditoria. Para quem não conseguiu esse ano, convido para o próximo ano. Todo ano nós abrimos, pelo menos uma vez ao ano, abrimos essa oportunidade. Bom, e depois disso eu tive a oportunidade dentro dessa empresa chamada Roberto Dreyfus, uma empresa que hoje, na verdade, é um braço do que é a KPMG. Ela foi, aqui no Brasil, a precursora do que é a KPMG, que foi formada, na verdade, em 1987, mas tem uma história centenária. Os formadores, essas 4 letrinhas que formam a KPMG, são de vários países aí pelo mundo. Isso é uma história de 100 anos aqui no Brasil já. Eles, quando vieram, começaram em 1915 aqui no Brasil. São de origem inglesa. Bom, mas isso é história. E aí, ao longo desses 35 anos, eu tive a oportunidade, além de auditoria, de atuar em outras áreas ligadas à contabilidade. Então, eu comecei lá, como a gente sempre diz, tem que ter um ponto de partida, e para mim foi aquela oportunidade que se abriu. Então, na hora que iniciou, ainda como trainee ali. O Luciano antes, porque a gente vê o profissional, alguém que já alcançou um certo patamar, mas eu antes, assim, o senhor já havia planejado toda essa trajetória, ou foi algo assim natural e aí o senhor de repente despertou? Como foi esse feeling que o senhor sentiu? Bom, como eu falei, eu comecei muito cedo, então eu comecei com 15, lá pelos 17 anos eu trabalhava no Banco Real, que hoje já nem existe mais o Banco Real com esse nome, ele foi incorporado, né? Bom, e lá pelos 17 anos eu consegui uma oportunidade dentro do banco de trabalhar com o fechamento contábil de uma agência, o que é algo que hoje não existe mais. Aquela época era tudo manual, então para um estudante de contabilidade hoje talvez seja difícil imaginar a vida sem o Excel, sem as ferramentas de tecnologia que nós temos hoje. Então era literalmente tudo na mão. Então nós tínhamos que montar dentro da agência uma contabilidade, um débito, crédito, documentação, tudo manual, usando calculadoras que talvez o pessoal também hoje não saiba nem o que tudo muito automático. Porque é uma calculadora barulhenta, com rolo de papel. Pelo menos essa evolução de tecnologia é como se nós estivéssemos numa esteira que você corre numa velocidade e as atualizações são numa velocidade contrária. Exatamente. E que se você para... E assim, nesse processo foi necessário... O quão necessário foi o senhor ficar se atualizando de legislações?
Isso, Incrível, imagina. esse talvez seja o grande desafio mesmo, o maior desafio que nós temos, e principalmente no Brasil, com a constante mudança. Então, são duas vertentes importantes aí: a tecnologia, que você tem que correr nessa velocidade, e é quase impossível acompanhar a mesma velocidade, mas você tem que se atualizar. Então, eu sempre faço uma comparação, né? O que o pessoal hoje vê no Excel ou no Word, nas ferramentas que nós temos aí, que é aquela tesourinha, o cortar, colar copiar. ou copiar, isso nós fazíamos na mão, literalmente, né? Então, era uma tesoura mesmo usada para cortar papel, a cola, né, para colar com cola e tudo mais. E hoje nós temos isso. Agora, essa outra vertente de acompanhar a legislação, quando a gente fala de legislação tributária, esse é um desafio que nós temos que contar hoje com especialistas, efetivamente. Então, se o profissional hoje quiser ser um mega especialista, olha, eu conheço tudo de contabilidade, conheço tudo de tributos, eu desconfio desse profissional. Porque hoje... Dá para servir dois senhores? Não dá, porque na KPMG, por exemplo, só para usar como um exemplo real, nós temos duas áreas distintas, mas que trabalham em muita união, que é a área de auditoria contábil, que é a minha especialidade, e a área de impostos. Aqui em Manaus, no nosso escritório, nós temos essas duas áreas integradas, mas os profissionais, eles desenvolvem competências e habilidades muito distintas. Exatamente, porque eu não vou me furtar ter um conhecimento mais do que básico até de tributos, ainda mais estando em Manaus. Eu, como responsável, como profissional experiente, ok, a exigência ela é grande nesse sentido, os clientes vão exigir, e numa discussão de alto nível, nós temos que estar prontos para isso. Agora, o profissional que está iniciando, e aí eu acho que o grande serve como uma orientação aqui, que é o nosso público principal, eu aconselho a olhar um caminho que você se identifique mais. A área tributária, claro, ela é muito nobre, muito diversificada e tem uma valorização até financeira, de remuneração maior. Então, se você quiser se especializar em tributos, vá em frente, é muito importante, muito interessante. Mas não vá querer abraçar o mundo. Não dá. Não tem como. Legal. Então, o início de carreira ele tem que ser bem definido, e até por isso usei esse exemplo prático, né, dentro, não só da KPMG, mas todas as grandes empresas que se dedicam a prestar serviços de contabilidade, auditoria, impostos, elas têm que ter essa especialização forte para depois convergir num único ponto, obviamente, para servir o cliente. Para servir o cliente. Uma pergunta que você me faz em sala de aula, que foi que deu origem, viu, ao congresso, eu vou fazer agora, que é para você ver como é que a pessoa fica. O aluno pergunta para mim, em sala de aula, qual é a melhor área a seguir? E aí, eu vou deixar o senhor com essa peteca aí. Qual a melhor área a seguir? E aí, o que o senhor tem como dizer assim? O aluno chega e pergunta dessa forma. E é uma responsabilidade assim, enorme, porque eu vou falar depois que o senhor responder, porque eu imagino a dificuldade que fica do senhor também. Sim. Qual é a melhor área a seguir? Estou saindo agora, qual a melhor área? Olha, eu vou usar aqui um exemplo pessoal e o que eu venho acompanhando nesses últimos anos, né? Eu comecei lá há 35 anos como trainee e depois disso eu acompanhei várias gerações de novos trainees. Então as pessoas vêm com essa dificuldade, óbvio, porque o estudante ele está no curso de contabilidade, então ele passa pela contabilidade básica, pela contabilidade comercial, industrial, custos e por aí vai, e também tem uma noção, mesmo que básica, daquilo que é o cálculo dos tributos, algumas matérias até ligadas ao direito, né?
tributário, no caso, que é essa especialização. Então, eu acho que isso, você tem que ter as experiências, o ideal é isso. Então, aonde você se vê melhor na faculdade? Bom, eu gostei dessas aulas de contabilidade comercial, por exemplo. Vamos usar um exemplo, porque cada um vai ter a sua afinidade. Então, procure entrar por esse caminho. Aquilo que está na tua cabeça, que é o que você tem mais afinidade, é o ideal. Eu sempre digo, lógico, uma frase que não é minha, mas nós devemos, como é muito difícil fazer aquilo que gosta, se eu fosse fazer aquilo que gostava lá na minha adolescência, eu ia jogar basquete, não, futebol. Tem altura para isso. Mas eu jogava basquete como amador e tudo mais. Então, aquilo era o que eu gostaria de fazer, de fato. Mas, já que eu não pude fazer aquilo, eu fui procurar gostar daquilo que fazia. E acabei gostando, me apaixonando e fui em frente. Quando a auditoria chegou, e é o que nós fazemos nas faculdades até hoje, a forma é um pouco diferente também, porque a inscrição era feita por fichas manuais, né? Fico usando um pouco de nostalgia. E hoje é tudo via web, os testes iniciais são feitos via web também. Bom, mas aquilo chegou na minha vida, aí procurei saber o que era. Eu não sabia o que era auditoria, como a maioria dos alunos, eu posso que não sabe, e isso é absolutamente normal mesmo. Mas eu lembrei de um tio meu meu tio, eu acho que é auditor. Aí fui conversar com ele. Aí, de fato, ele era e tinha trabalhado nessa mesma empresa que eu me candidatei. Bom, ele me orientou, me disse muito abertamente os desafios, e aí eu resolvi encarar e deu certo, abandonei o emprego que eu tinha. Isso é bem interessante, né? Eu topei ganhar menos do que eu ganhava, porque vi ali uma oportunidade muito forte. Tinha uma carreira adiante, enquanto que no banco eu não via isso, e também eu já tinha passado ali 5 anos praticamente, desde garoto, e aí eu falei, não é bem isso que eu quero, deixa eu procurar algo diferente. Bom, e aí eu fui, de fato, e aí a faculdade, como eu estava no primeiro ano da faculdade ainda, eu fui evoluindo a faculdade e a profissão. E ali, na época, era mais comum misturar a contabilidade com impostos, talvez a complexidade não fosse tão grande quanto é hoje. Naquela época, por exemplo, não existia PIS e COFINS. Isso foi instituído depois. Não existia contribuição social sobre o lucro líquido, que é outro tributo que veio depois. Então, tudo isso foi, além de CID e vários outros tributos que hoje estão aí, não que fosse simples, mas era menos complexo do que é hoje. Então, aí depois... Evolução. Chamando isso de evolução de complexidade. Um complicador maior, né, que foi criado aí pelas autoridades. Mas isso é o intuito de arrecadar mais. Nós vemos a necessidade do que tem hoje. Bom, enfim, aí precisei ao longo desse tempo decidir. Tive a oportunidade de conhecer as duas frentes, né, não só contabilidade de impostos, mas outras também. E a grande experiência da auditoria, ela está justamente em você ver vários cenários diferentes. A cada semana, a cada mês, você está num cliente diferente, numa empresa diferente. Para dar um exemplo real, aqui em Manaus, nós atendemos várias indústrias do distrito industrial, de várias origens diferentes, empresas americanas, japonesas, finlandesas, francesas, e atendemos empresas regionais, que são caboclas aqui do Amazonas mesmo, da região, com as suas culturas familiares. Isso, estou dando esse exemplo real daqui de Manaus, mas ao longo da minha carreira eu pude acompanhar isso dessa forma também.
e com isso você vai aprendendo. E é necessário paixão para desempenhar? Eu digo que tudo que se faz na vida tem que ser com paixão, né? Então, voltando um pouquinho ao que eu disse. Tudo bem, eu não consigo fazer aquilo que eu gosto, deixa eu gostar. Porque quando a gente está lá na sala de aula, a gente fala isso, e eu falo da perspectiva de professor. O que você fala na sala de aula? Olha, é necessário paixão pelo que você faz. Ele olha aquilo como se você sente que não causa um impacto. E aí agora poder ouvir do senhor que não é sim. E aí até alinhou com aquela hora que a gente falou assim, qual a melhor área a seguir? Tem que ser algo... Você que tem que sentir. Não adianta eu chegar aqui... Então, a paixão é um fator que ajuda nesse processo. Falar para os nossos alunos, olha, siga essa área que é melhor, não. O ideal, e aí eu vejo que a auditoria te dá isso, uma carreira da auditoria te dá isso, não só auditoria, vamos colocar que eu estou valorizando muito a auditoria, mas não, eu não tenho essa oportunidade, eventualmente, mas vou trabalhar num escritório de contabilidade. O escritório de contabilidade numa outra dimensão é isso também, você vai trabalhar com vários clientes. E o que eu vejo hoje, aqui vai uma crítica para que os futuros profissionais não caiam nesse mesmo erro. Eu vejo profissionais hoje, experientes, que não trabalham com essa paixão. Então o cliente ele tem que ser tratado como um parceiro. Nós usamos uma expressão em inglês que em português talvez ela não se traduza da mesma forma, mas é o shoulder to shoulder. O que é? Você está ali ombro a ombro com o teu cliente. Então você tem que estar, e não é usar o ombro para empurrar não, né? Você tem que estar ali se apoiando, ser realmente um parceiro, porque se o teu cliente vai bem, você vai bem também. Cresce junto. Então eu vejo profissionais de contabilidade preguiçosos, que vamos fazer aqui pelo lucro presumido, que dá menos trabalho. Olha, também não é bem assim. Se o cliente apura seus impostos lá pelo lucro presumido, ele tem que ter um balancete, ele tem que ter informação contábil, ele tem que ser apoiado. Agora, não, vou fazer só livro caixa, vamos fazer... Isso não existe. Então, aí o contador, é até difícil chamar de contador nessa hora, né? Aquele profissional que se apresenta. Ele não está apoiando o seu cliente, ele não está sendo honesto com o seu cliente e nem honrando aquele juramento que ele fez, que os estudantes ainda não fizeram aqui, né? Mas você faz lá na hora da formatura, da colação de grau. Ele é um profissional muito reativo, ele só reage, tem que regularizar, ele vai só reagindo, não é algo para gerenciar, mas proativo. Né? As reclamações legal. fazem sentido, né? E nós acabamos recebendo esse reflexo. É muito bom. Paixão. Aí pronto, peraí. O que é que o auditor faz? Então, o que é exatamente o auditor faz, que é para eu saber se dá para rolar paixão por essa parada aí? Bom, vamos falar aqui do auditor privado, né? Aquele diferente do auditor público. Bom, nós temos algumas vertentes. A maior parte do trabalho de auditoria, ele vai estar voltado a emitir uma opinião sobre demonstrações financeiras. Então, aquele conjunto que o estudante já viu ali, do balanço, demonstrações de resultados, outras demonstrações todas com as notas explicativas, ou seja, não é aquilo que o auditor preguiçoso faz, não, né? Fazer um trabalho completo, né? de elaboração de demonstrações financeiras. Aquilo que vai sair no jornal, que vai ser publicado aí para conhecimento da sociedade, ou simplesmente uma prestação de contas interna para o sócio. Então, nós vamos, através de vários procedimentos, ter uma opinião, ou seja, emitir, através de julgamentos, uma opinião sobre se aquelas demonstrações refletem mesmo a situação da empresa naquele momento. Então, e ao longo do período que está se referindo, óbvio.
Bom, essa opinião, ela vai valer muito para um futuro investimento. Quando a gente fala de o que está muito na voga aí, por exemplo, a Petrobras, né, ou mesmo a Petrobras, que são empresas públicas que tiveram os seus números questionados por um motivo ou por outro. Então, o papel do auditor é aquele, de Emitir questionar, e para emitir opinião ele vai ter que questionar muito. Nós usamos assim, o auditor ele tem que ser uma pessoa cética, no sentido de ser comparado com aquela criança de 5 anos que pergunta, né? No mínimo tem que ter uns 5 porquês. Né? Por que isso? Por que aquilo? E é muitas vezes taxado como uma pessoa chata. E é de fato, tem que ser. O auditor que é bonzinho, assim, que acha que está tudo muito bom, não é um bom profissional. Ele tem que ser cético mesmo, tem que buscar os fatos para basear a sua opinião. Então, isso requer ser uma pessoa dinâmica. Pronto, é legal. Eu já ia perguntar as qualidades ali, as habilidades, então, dinamismo. Tem que ser dinâmico, tem que se comunicar bem, porque aquele que é retraído, que gosta de trabalhar sozinho num canto, esqueça. A auditoria requer um trabalho em equipe, isso é fundamental. Então, a integridade é uma qualidade fundamental também. Não basta só ser íntegro, ser honesto, tem que parecer honesto, né? Tem que ser realmente... exatamente. Tem que gostar de cálculo, isso é importante porque você vai... esse gostar de cálculo, ele passa pelo raciocínio rápido também. Porque muitas vezes você tem que usar isso, uma rapidez de opinião. Não quer dizer que você vai ter que emitir uma opinião de sopetão, não é isso. E o trabalhar em equipe, ele passa também por conversar com parceiros, com sócios da sua empresa ou profissionais que estejam num nível técnico alto, para que você possa realmente colocar a sua opinião sem um risco maior. Vamos dizer que fugir de todos os riscos é praticamente impossível. Mas essas habilidades ou qualidades de ser dinâmico, comunicativo, íntegro, saber escrever bem também é importante, tá? Não esqueça que vou fazer aqui contabilidade porque tem muito a ver com número. Não, você tem que escrever bem, você tem que comunicar, porque você vai escrever relatórios e o seu cliente vai, não só o cliente, né, mas muitas vezes a sociedade vai ler os seus relatórios. Então é importante ter um conhecimento da língua portuguesa. Escrever bem. Aí acaba que para escrever bem tem que ler bem. Então aí vai juntando. Ninguém consegue escrever sem ler. Sem essa leitura. E aí vai a recomendação também, não leia só livros técnicos, né? Poder ler um romance, ler uma biografia, coisas que te ajudem a enriquecer o vocabulário também, que é importante. O Luciano estudante, assim, na faculdade, teve algum momento assim marcante ou dificuldade ou de decisão que o senhor poderia compartilhar conosco da faculdade? Que às vezes o nosso aluno, eu acho que o universitário em si, ele se vê diante de alguns desafios que ele tem a possibilidade de desistir. Então, ele trabalha com essa hipótese. Não, eu vou acabar parando. Então, eu ia perguntar ao senhor, teve algo durante a sua graduação que foi uma grande dificuldade? Acho que eu tive várias. Em 4 anos de faculdade, e aí até pelo fato de eu ter começado a trabalhar na auditoria logo no início, né? Eu estava lá pelo 4º trimestre, 3º ou 4º trimestre, bimestre, né? Da faculdade. Eu entrei em 1º de setembro, né? Então já estava ali na reta final praticamente do ano, mas ainda tinha muito o que correr. Então, logo de cara eu tive, e isso é uma coisa muito interessante na auditoria, na carreira do auditor, que você tem uma carga de treinamento muito pesada. O bom, assim, a vantagem é que você não precisa se preocupar, na época não existia isso, mas hoje nós temos aí o programa de educação continuada, você tem que ter um mínimo de horas, isso a própria auditoria já te dá automaticamente, porque tem os cursos formais e você recebe os créditos, né? Bom, mas logo de cara eu tive lá 4 semanas de curso, eu tinha que conciliar a faculdade com esse curso,
muitas vezes chegando mais tarde. Aí eu aprendi algo que acho que o aluno tem que ter isso em mente. E começar a ter as suas habilidades de negociação. Então, conversar com o professor, isso é muito importante. O aluno, muitas vezes, ele pensa que engana o professor, como o filho pensa que engana o pai ou a mãe. Nunca engana, né? O professor, ele sabe quando está acontecendo alguma coisa diferente. Então, procure negociar com o professor. Eu, a partir do segundo ano, comecei a viajar bastante, profissionalmente. Então, eu conversava com os professores, e os professores entendiam isso, me dando algum trabalho... Existia uma contrapartida, né, também? Exatamente. Porque para chegar para negociar... Não, né? Aí eu usava... e aí é um fator importante, né? Você tem que se desinibir, tem que ter também outra habilidade de comunicação que é importante. Eu usava aquela prática que eu absorvia na minha profissão já, mas muito no começo, né? Eu não sabia quase nada, mas certamente eu já comecei a ter um conhecimento maior do que a maior parte dos alunos regulares. Então, dentro da minha negociação com os professores, eu incluía uma participação em determinados assuntos que eu poderia contribuir com o professor. Eu negocio com os alunos. Então, fazer exposições, e aí você ganha um protagonismo, que é muito importante. É algo que eu sempre recomendo, né, para os meus alunos, que são os trainees que iniciam conosco, e também em algumas atividades que eu sou convidado para uma palestra. Hoje eu leciono eventualmente em cursos de especialização, e eu procuro sempre colocar isso, né, agir com protagonismo, deixar de ser vítima. Então o aluno, ele tem muito isso, porque eu não vou bem na aula, por isso eu viajo muito, ou porque o professor... Não, tira esse negócio de ter aquela culpa, de colocar a culpa nos outros, que é pior. Seja protagonista. Então, essa questão de... no exército a gente chama isso de sair da moita. Sim. É de você... Ou aquele que se esconde dentro da garrafa. Exatamente. Né? Aquele que é o gênio dentro da garrafa. Não, isso não existe. Então, senão, para a gente concluir, até já agradeço muito de coração essa disponibilidade que o senhor, né, teve com a nossa equipe. O senhor deixando assim um último recado, sabe? Deixando na quantidade de palavras que o senhor quiser, a referência, assim, algo que a pessoa possa se basear para ela continuar crescendo profissionalmente. Assim, seria a dica, né? Que não se trata de ser o segredo longe disso, Isso não existe. Mas que pudesse ser aquilo que ajuda o profissional a crescer. Então, eu vou falar diretamente para os estudantes que estão aí concluindo, principalmente aqueles que estão concluindo, porque eu recebia essa pergunta dos meus alunos na graduação, lá no finalzinho do curso, né, os finalistas. Professor, o que eu faço a partir de agora? Bom, primeiro, não pense assim se você está no início do curso, não espere lá para o final para pensar o que vai fazer. Já pense desde já. Né? Então, como eu falei agora há pouco de protagonismo, então procure ser protagonista na sala de aula, naquilo que você faz, no seu trabalho. Deixe de ser vítima e passe a ser protagonista, esse é o principal. Agora, o que fazer de fato? Como se destacar? Estude inglês. E se você não consegue, você trabalha, estuda, não consegue estudar inglês, faça um curso de sábado, faça um curso via web, ou então não dá. Então, a sua especialização depois da faculdade vai ser o curso de inglês. E pelo menos inglês. Pelo menos. Se você já tem inglês fluente, ótimo. Estude espanhol. Estude alemão. Alguma coisa que vai te abrir uma porta diferente. Se você já fala inglês bem, dá para falar alemão. Não é uma coisa não é tão difícil
isso assim. E em espanhol nós temos afinidade, agora não procure arriscar. Vá atrás de se especializar, faça uma boa escola, procure um bom curso de inglês, é um investimento fantástico. Muita gente pergunta também, esse investimento ele se paga em quanto tempo? Não pense nisso, mas certamente ele vai ser, o retorno disso vai ser muito rápido. A diferença de remuneração, só para dar uma referência e ficar gravado, para quem tem um inglês fluente, para quem não tem, é no mínimo 50% a mais. Então, coloque isso em mente. E quando se fala numa alta remuneração, vamos dizer um salário de 10 mil reais, você pode ganhar 15, a diferença é muito grande. Então, sonhe com isso e realize isso. Muito importante. Recado. Muito obrigado. Professor. De coração. Obrigadão. Obrigadão. E assim, a gente espera que essa mensagem possa chegar aos nossos alunos. Né? Ela surgiu de uma dificuldade que eu apresentei ao senhor no dia. Sim. Dizia assim, que o aluno perguntava, professor, o senhor também trabalha ou só dá aula mesmo? Pois é. A pergunta dele era mais ou menos assim. E aí surgiu de algo muito simples, que era pelo menos poder reunir as três instituições de trabalho para apresentar as diversas áreas de atuação, e o senhor cumpriu com louvor. E aí eu agradeço muito, eu creio que o nosso aluno tá percebendo as diversas áreas, e olha aí, a decisão tá com você, não tem nada com a gente não, tá bom? Sucesso para vocês também. Sucesso. Obrigado, mestre.